Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Iwa, esse é o Iwa Ilustrando, e essas são minhas redes sociais pra quem quiser me seguir lá. Bom, como esse é o primeiro vídeo do canal, nenhuma forma melhor de me apresentar pra vocês do que com um desenho me apresentando. Bom, pra apresentar o canal e me apresentar pra vocês, eu decidi que o primeiro vídeo seria desenhando o ícone do canal, que é a primeira coisa que todo mundo vai ver quando entrar aqui. E tô animada. Bom, cá estamos nós em um ângulo diferente, porque eu vou explicar um pouquinho do meu processo de desenho pra vocês e também me apresentar enquanto vocês veem eu desenhando. Eu começo fazendo rascunho, né, obviamente, e eu começo com um círculo e as linhas guia. Ai, mas isso aí vai definir o resultado final do seu desenho? Não, porque algumas vezes eu ignoro essas linhas. Isso é aconselhável a se fazer? Também não. Lembrando que isso aqui não é necessariamente um tutorial, porque eu vou basicamente assim, seguindo meu coração, não tem nenhuma base científica porque eu tô fazendo. Então não é muito aconselhável seguir né, esse processo aí. Mas aí eu vou fazendo o rascunho bem rapidinho, assim, eu vou riscando, sentindo como eu quero que fique o desenho. Pra fazer as proporções, assim, a base do desenho mesmo, do rosto, do corpo, eu não gosto de fazer com zoom, porque eu gosto de ver bem a proporção, então eu faço mais de longinho, depois eu vou dando zoom pra fazer os detalhes. E quando eu tô fazendo retrato, eu gosto de focar naquilo que chama mais atenção na pessoa, seja fanart, seja o retrato de uma pessoa, seja um autorretrato, que é esse caso. Então, no meu caso aqui, eu vou dar bastante destaque nos meus olhos, que são grandes, né? Na câmera não dá pra ver bem, mas meus olhos são bem grandes. E no meu cabelo, que é azul, ele é bem chamativo, né? Normalmente as pessoas que estão procurando em público, assim, usando um negócio azul é eu. Então, né, dá um destaque aí no cabelo e é basicamente isso, assim. E aí de rascunho é isso. Vai dar pra ver no vídeo que eu vou apagando e refazendo e desfazendo e refazendo 15 vezes a mesma coisa até ficar bom. Porque assim, eu vou fazendo bem no processo. Tipo, no primeiro risco não vai ficar perfeito e aí eu vou refazendo ele até ele ficar bom. Nem perfeito, né? Bom. Então ali no cabelo eu não gostei desse formato, eu só fui rabiscando por cima, nem apaguei. Eu só apago mesmo, assim, quando tá me atrapalhando de ver o que eu preciso ver. Aí eu apago e falo, isso aqui está me confundindo. Mas fora isso, eu vou riscando e eu só refino depois quando eu for fazer a line art. Aí eu vou ajustar também, assim, a posição, que eu vi que ficou meio fora de centro, eu tô ajustando ali. E aqui temos um momento em que eu começo a decidir o pincel que eu vou usar pra contornar, porque eu demoro um pouquinho pra decidir, no final eu decidi o primeiro que eu tinha escolhido, que eu não lembro o nome agora. Aí eu começo a fazer a line art, que é basicamente assim, contornar as linhas de rascunho que eu não quero ignorar. E também eu vou fazendo, aí às vezes eu olho e falo, nossa, que linha torta que eu fiz aqui, parece que eu tô meio vesga, né? Aí eu faço de novo. É bem normal de acontecer, de eu ficar meio vesga. Mas... E eu também vou refazer, às vezes eu ignoro a linha de rascunho e faço uma coisa completamente diferente, porque eu acho que vai ficar melhor. Então é isso, eu vou confiando bem no meu processo. Aí eu olho e falo, nossa, tá ridículo. Aí eu refaço. E tem alguns momentos também que eu paro pra contemplar ali o que eu tô fazendo e falo, misericórdia, o que é isso? Só que eu continuo fazendo, às vezes eu olho e falo, não, vai ficar bom, vai ficar bom. Mas eu vou tirando a visibilidade de uma das camadas, que é a camada de rascunho, pra eu conseguir ver como tá ficando a line art, pra eu conseguir ver mais claramente. E aí eu vou contornando, aí eu vou refinando, ajeitando, contornando, refinando, ajeitando. Pra fazer as partes que são círculos, eu não faço um círculo todo. Vocês veem que eu giro e só mexo eu giro, né? Eu mexo a imagem e não meu pulso. Que eu acho mais fácil, né? A vida é sobre facilitar também. Enquanto eu tô contornando ali, eu vou me apresentar aqui porque não tem muito o que eu falar. Então, eu tenho 18 anos atualmente, eu aprendi a desenhar sozinha. Eu sou autodidata, né? Então, muita coisa eu consigo aprender sozinha. Não por eu ser um gênio ou coisa assim, é só porque eu não tenho dinheiro pra pagar um curso, então a gente aprende do jeito que dá. Eu gosto muito, além de desenhar, eu gosto de dançar também. Eu gosto de várias formas de arte, no caso também gosto de pintar e tudo mais. Eu gosto de ler. Eu planejo trazer alguns vídeos de livros também. Eu gosto bastante de falar dos livros que eu leio.
Então vocês verão minha estante no futuro. Adoro meus livros, gente. Eu tenho muito amor pelos meus livros. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar de mim. Eu gosto muito de muitas coisas. Eu falo bastante, então, assim, vão ter momentos em que eu vou começar devagar aqui, até porque eu tenho TDAH, então às vezes eu vou começar a falar, esquecer do que eu tô falando, e só continuar falando. E isso não vai ter sentido nenhum, mas eu tô falando. E é sobre isso, sabe? É quem eu sou. Espero que me aceitem. Pois bem, eu continuo ali fazendo a line art. Aí eu decidi fazer essa voltinha em volta de mim, né? Que é pra representar uma galáxia. Porque meu Instagram pessoal é Yuaverse, que é uma junção de Yua com Universe. E eu falei, foi só um negocinho de galáxia, né? Ou escolha. Que eu tive que fazer essa linha 32 vezes até ficar do jeito que eu queria. Ficou do jeito que você queria? Não. Aí eu tive que dar uma ajeitadinha ali, um migué, mas no final deu certo. E assim, é basicamente esse o grande processo do meu desenho, é o grande resumo do meu desenho. Nossa, está ficando horrível, vou fazer 15 vezes. E aí eu faço 15 vezes. Mas. E aí eu vou dando uns retoques ali até ficar do jeito que eu quero. E eu dou seguimento no desenho que eu estou fazendo. Também desenho meus colares. Caso ninguém tenha percebido ainda, eu estou com o mesmo look do desenho. É a mesma camiseta, os colares e o brinco. O brinco é uma lua. Ela tá virada, mas é uma lua aqui. Acho que assim dá pra ver melhor. Gosto muito. O brinco eu comprei na Liberdade. Esse colar eu comprei na Feira da República, em São Paulo. E esse aqui eu comprei de um cara que tava vendendo aí na rua e eu comprei. Ele me parou e falou, você quer? Eu falei, quero. Comprei. Né? Ajudar o próximo aí. Mas eu gosto muito desse colar, ele é bem bonitinho, ele é uma arvorezinha, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele é uma arvorezinha. Esse aqui é de vidro reciclado. É isso. Um dia eu posso mostrar meus acessórios, eu gosto bastante de acessórios. Aí, vamos lá. Eu comecei a pintar o fundo do desenho, e eu me distraí falando. Mas eu escolhi minhas cores favoritas, que são roxo e azul. Roxo, caso não tenha ficado claro aqui pela minha mesa toda roxa. No caso, aquele lilás, mas eu gosto mais de roxo. E o azul, meu cabelo, né? Das minhas roupas, tudo que eu tenho é azul. E aí eu faço umas estrelinhas ali, nada de muito wow. E eu começo a pintar o desenho. Pra escolher as cores, eu vejo... Eu não tenho muito... Nossa, meu cabelo tá feio. Mas eu não tenho muito, assim, não tem muito mistério de eu escolher as cores, eu vou vendo mais ou menos. Eu falo, ai meu Deus, tá muito ruim, eu mudo de cor. Mas basicamente, assim, eu vou vendo as cores que eu acho que fica mais parecido com a referência e tudo mais. O branco é uma coisa interessante que eu acho de falar. Eu não uso branco cru, assim, todo branco. Eu uso normalmente, tipo, um pouquinho mais perto de um cinza, um pouquinho mais perto da cor de fundo. Nesse caso, dá pra ver ali, eu não sei se deu pra ver direito, mas é um pouquinho mais arroxeadinho, então, pra não ficar um negócio muito pá, o branco, tipo, ele acaba dando muito contraste com as outras cores se ele tiver o branco cru. Eu vi isso na internet, né? Aí eu tô levando pra minha vida. Mas, e aí eu fiz essa camisetinha rosa aí, e ficou horrível, mas aí a gente vai deixar ela aí um tempo, né? E é isso, gente, esse rosa, eu não sei o que se passou na minha cabeça que eu fiz esse rosa, eu odiei ele do segundo em que eu estava pintando, só que eu falei, não, ele vai ficar bom até o final. Spoiler, não ficou. Eu tive que mudar. Mas vai demorar até eu mudar, então vamos pular essa parte. E aí eu vou pintando meus acessórios. O colar, eu fiz só uma referenciazinha a esse colar, então só pintei ele de azul, porque de longe ele só parece uma coisa azul. E o outro é roxo, normal, tudo bem. E eu vou pintando meus acessórios, tudo mais. Aí meus olhinhos castanhos. E
Deu pra perceber, assim, que eu esqueci de fazer o branco do olho por um bom tempo. Não tem um motivo especial pra eu não ter feito ele ainda, só começar a fazer agora. É porque eu esqueci mesmo. Eu tava olhando e falei, nossa, tem alguma coisa estranha, mas no final vai ficar bom, né? Aí eu percebi que eu não fiz o branco do olho, né? Eu fiz logo depois, eu percebi. É uma coisa mágica, né, gente? Você vai vendo e você fala, nossa, o que que é isso? Aí eu fui pintar meu cabelinho de azul. Normalmente ele é um azul mais vivo, agora ele tá meio desbotado, mas é ossos do ofício. E aí eu mudei a cor da camiseta para essa aqui, né? Porque tava ridículo aquele rosa. Tá? Não tava dando, tava me incomodando aquele rosa, aí eu mudei. Não me entenda mal, eu gosto de rosa, só que aquele lá tava ruim. O problema é aquele rosa. E aí eu coloco uma nova camada no desenho e vou fazer as sombras. Para escolher a cor das sombras, eu já tenho um princípio um pouquinho mais definido do que para fazer a cor de base. Que eu uso a cor de base, só que mais saturada. É tanto mais escura quanto mais saturada. Porque eu acho que dá um destaque legal pra sombra, eu acho que dá um efeitinho legal. E aí, pra fazer as sombras, eu imagino mais ou menos de onde tá vindo a luz e de onde tá vindo a luz. Dicção bem boa, graças a Deus. E de onde eu quero que tenha essa noção de profundidade e de destaque, assim. Então, por exemplo, do pescoço, para separar o pescoço da cabeça, né? Aí no nariz, porque tem a sombra aqui, tudo mais. Onde sempre tem sombra, vai ter sombra. Mas também onde eu quero que tenha essa noção de profundidade. Ou então onde bate mais sombra. Tipo, no meu braço eu não fiz nada muito wow, só pintei ele todo com sombra, porque não ia dar pra ver ali. Então, ali não ia refletir a luz, então eu tava só com sombra. E aí, a sombra... Eu falei sombra muitas vezes, né? Aí eu dou uma corzinha na boca ali, com a mesma cor da sombra, depois eu mudo isso, mas é normalmente só pra eu conseguir visualizar melhor o desenho. Eu faço muita coisa assim pra conseguir visualizar melhor o desenho, às vezes. Porque eu falo assim, não, sem sombra você não consegue ver a essência do desenho. Você precisa da sombra ali pra dar um brilho, né? E eu faço a sombra da orelha, a sombra de tudo, né? Eu vou fazendo. A maioria eu faço a sombra marcada assim, eu só não faço a sombra marcada desse jeito, que é um bloco de cor, basicamente, nos olhos, porque eu quero dar mais destaque, então eu faço de uma forminha diferente, que não vamos fazer ainda. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar que eu tô começando o canal agora, então eu aceito sugestões, assim, de melhoras, de vídeos que eu posso fazer no futuro. Quero também pedir aqui o apoio de vocês. Eu tenho alguns planos legais de vídeos para trazer para cá, e eu espero que vocês gostem, estejam gostando desse vídeo aqui. Vocês podem deixar um like aí, eu vou agradecer bastante, se inscrever, né? Me seguir nas minhas redes sociais, eu já pedi, mas eu vou pedir de novo. Eu tenho o meu Instagram de ilustração e eu posto vídeos também no TikTok. No caso eu vou começar a postar, mas eu posto. Então podem me seguir lá. Aí eu vou pra sombra do olho, que eu faço basicamente a sombra no branco do olho, que é só uma sombrinha básica mesmo. Aí eu mudo, eu volto pra sombra do dente. Eu faço basicamente assim por cada cor que eu tô fazendo. Aí sim eu vou pro olho, né, que é um castanho mais escuro. E aí eu faço, é aí que eu faço, que é o pulo do gato no olho, mas que eu faço já o brilho do olho também, com uma cor mais escura, mais clara e mais saturada também do que a cor de base. E eu desfoco pra dar essa profundidade mesmo, e eu faço esses detalhezinhos, que é tipo umas bolinhas ali, que eu só acho que fica bonitinho. Elas não representam nada de específico. E aí cá estou eu mudando a cor da minha pele, porque eu estava muito pálida, parecendo um fantasma, né? Eu falei, não gostei. Aí eu, né, me deixei um pouquinho menos pálida, porque eu gosto de tomar sol. Adoro tomar sol, gente, eu sou filha de Apolo, né? Chalé 7, para os fãs de Percy Jackson. Adoro. Aí eu vou fazendo a sombrinha da roupa, gente, a sombra não tem muito mistério. Onde você fala, nossa, mas tá faltando profundidade, tá com uma sombra. Tá faltando, ai, não sei o que, bota uma sombra, vai ficar melhor. Esse é meu conselho. A vida é feita de sombras. Nossa, que horror.
Aí tem algumas partes, na parte que eu fui fazer a sombra da camiseta, eu selecionei só essa parte porque eu acho mais fácil. É um bom quebra-galho. E aqui eu tô dando uma corzinha na minha boca, porque um batonzinho ali, né? Só pra dar mais destaque mesmo. Agora que eu terminei as sombras, eu venho fazer um blush. Eu começo fazendo a chinelada mesmo, mas aqui depois eu diminuo a opacidade da camada. Nessa parte eu uso o pincel de aerógrafo no aplicativo, pra dar mais tipo um degradê, assim, mesclar melhor. E eu diminuo a opacidade. E aí, por último, eu faço a sombra do cabelo, porque normalmente é o que me dá mais trabalho. Sendo assim, mais preguiça de fazer também, então normalmente eu deixo por último, pra eu enrolar o máximo que eu posso. Mas é o mesmo princípio de tudo. Onde eu acho que não vai refletir luz, eu uso a sombra também pra dividir as mechas do cabelo. E é isso. E aí eu uso também pra dar um pouquinho mais de volume pro cabelo. Porque assim, em algumas partes eu faço umas mechas mais grossas, outras mais finas, pra parecer que são mechas sobrepondo umas às outras. E sem muito mistério também. Vai fazendo, aí olha e fala, nossa, tá ridículo, faz de novo. É um grande resumo desse vídeo, nossa, tá ridículo, faz de novo, né? Mas no final dá certo. Você tem que confiar bastante no processo. Foi basicamente assim que eu aprendi a desenhar, confiando no processo, porque assim, eu comecei a desenhar, a pegar firme pra aprender a desenhar em 2021, 2020, 2021, que eu tinha uns 13, 14 anos. E aí eu confiei, porque não tava dando muito certo. Mas aí eu fui vendo vídeo, eu fui procurando um pouquinho mais. E tem bastante vídeo na internet que dá dicas e tudo mais. Foi fácil, foi fácil não. Não foi fácil, muito pelo contrário. Mas uma coisa que facilitou pra mim é que, como eu sei um pouco de inglês, eu conseguia procurar tanto em português quanto em inglês, então acabava tendo mais conteúdo pra eu buscar. Então eu posso trazer algumas dicas aqui, né, se for interessante pra vocês, de como eu aprendi a desenhar. Mas é basicamente prática. No começo vai parecer que não vai pra frente, mas assim, se você comparar meus desenhos de hoje em dia com meus desenhos antigos, parece que foi outra pessoa que desenhou, sinceramente. Nossa, eu comecei a falar e esqueci de narrar o vídeo. Mas aqui eu tô fazendo os brilhos, e os brilhos seguem basicamente a mesma premissa das sombras, que é onde eu quero que tenha mais destaque e mais profundidade também. Então, em coisas que eu quero que tenham mais profundidade, que deem essa sensação de 3D, eu faço os brilhos opostos às sombras. Então, no colar, se a sombra tá de um lado, o brilho automaticamente vai estar do outro. E aí eu faço na minha boca um brilhinho pra dar essa ideia do gloss, né? E aí eu faço nos olhos, pra deixar os olhos brilhantes, trazer mais destaque pros olhos. Basicamente, todos os meus desenhos eu trago destaque pros olhos. Eu não sei porquê, mas eu faço, eu acho que é bonito, eu gosto, então eu faço. Principalmente no meu caso, que eu sou zoiuda, né? Mas aí eu vou fazendo brilho no cabelo, que também segue a mesma premissa da sombra do cabelo, que é onde eu quero que dê a sensação de profundidade e de mecha se sobrepondo. Então eu vou fazendo ali, seguindo meu coração, bastante fé, de que vai ficar bom no final. E eu acho que esse é um bom resumo do desenho. Eu decidi que a luz estaria vindo de um lado, então as sombras estão principalmente opostas a esse lado. Mas eu não... Provavelmente não tá certo isso, eu acho, mas eu acho que fica melhor nos meus desenhos. Mas que a maioria das sombras fica coerente com essa iluminação, mas algumas eu faço para dar essa sensação de profundidade, eu faço elas menorzinhas no mesmo lado da luz. Porque às vezes eu acho que fica com a sensação de estar muito plano. E aí eu estou decidindo o que eu vou fazer no fundo, e aí eu faço, aí eu refaço, aí eu escrevo, aí eu reescrevo. Que eu olho e falo, nossa, não tá legal. Aí eu comecei a fazer uns coraçõezinhos, que eu falei, eu sou uma pessoa de muito amor pra dar. Sou uma pessoa muito amorosa, vamos fazer uns corações e escrever meu nomezinho. Tá pronto o desenho, galera. Quem amou. Bom, mas basicamente é isso. Esse foi o desenho. Eu espero que não tenha ficado muito entediante eu falando por muito tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do desenho tanto quanto eu gostei. Eu gostei bastante de fazer esse desenho e de explicar ele pra vocês. E é isso, basicamente. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada!